Que sentido a ela vamos dar? A juventude vem depressa, velozmente passará. As decisões que eu hoje tomar, por certo me farão crescer. Vou dedicar minha vida a Deus, amá-lo mais do que ao próprio eu. Quero que seja meu melhor amigo enquanto eu viver. Vou avançar na senda do saber, cuidar do corpo, mais saúde ter, deixar um brilho de felicidade por onde eu passar. Vou amar as pessoas que eu encontrar, junto a elas quero caminhar, e aqueles que necessitarem de mim quero ajudar. Vou dedicar minha vida a Deus, amá-lo mais do que ao próprio eu. Quero que seja meu melhor amigo enquanto eu viver. Vou avançar na senda do saber, cuidar do corpo, mais saúde ter, deixar um brilho de felicidade por onde eu passar. Vou amar as pessoas que eu encontrar, junto a elas quero caminhar, e aqueles que necessitarem de mim quero ajudar. Quero ajudar. Muito obrigado, pessoal do grupo Conexão, formado pelos alunos aqui da nossa escola, pessoal do ensino médio, liderados pela professora Bruna. Boa noite. Pode se assentar. Espero que o seu dia tenha sido agradável. O meu dia foi muito bom. No final dessa tarde, tive a chance aí de tomar um lanche na casa do pastor Enio, da Sônia. Rememoramos ali algumas histórias. Ele só não me convidou para laçar, mas o resto a gente fez. Oi? Pagou a dívida. Pagou a dívida. Ontem, por alguma razão, eu acabei esquecendo de mencionar que havia uma pessoa muito especial aqui no meio de vocês. Foi um colega de faculdade que morou comigo durante 5 anos. Se ele estiver ali no trabalho na Novo Tempo, onde ele serve a igreja, acompanhando aqui pela internet, queria deixar registrado aqui o meu abraço e a satisfação de ontem ter passado o dia com ele. Eu considero como um irmão, ainda que seja de mãe e pai diferente. Mas hoje, eu tenho aqui no meio de vocês um irmão de mesmo pai e mesma mãe. E lá naquele canto lá está o meu irmão, pelo menos ele estava ali, mais ou menos, por ali. E estou muito feliz hoje de pelas curvas da vida, a gente ter conseguido se encontrar aqui no final desse dia e ele poder estar comigo aqui algumas horas. Abra sua Bíblia. Nós vamos fazer um flashback hoje aqui. Como não estamos seguindo uma ordem cronológica, eu vou convidar você a ir ao primeiro capítulo do livro de Êxodo. Depois de uma certa tensão,
nós nos incomodando um pouco aí com os tropeços do povo de Israel. Ontem, a sua incredulidade bastante incômoda, difícil, até de a gente aceitar e tolerar. Hoje eu queria tirar um pouco de foco o povo de Israel e queria levá-lo a considerar comigo alguns pontos em relação ao pastor de Israel, o grande líder escolhido por Deus para conduzir todo aquele mar de gente do Egito à terra de Canaã. Só um detalhe antes de irmos ao texto mesmo. Ontem eu pedi que você se programasse para um momento diferente nessa madrugada e sugeri que nós materializássemos através de alguns objetos, ou quem sabe de uma carta, de um bilhete, coisas que têm comprometido nossa caminhada para o céu. Tem que ver com uma análise sincera, com aquilo que nós temos dentro do guarda-roupa, no armário da cozinha, nas gavetas do nosso quarto. Isso exige um pouco de coragem. Eu queria fazer aqui uma sugestão para você. Não ache que você não tem pelo menos uma coisa para levar nessa fogueira. E eu vou pedir uma segunda coisa. A primeira é, você tem pelo menos uma coisa para você levar lá para queimar. Eu tenho certeza disso. A segunda coisa, os alunos do ensino superior que estudam à noite, eles não têm seguido o mesmo roteiro que a gente. Então, eu pensei uma coisa aqui hoje à tarde. Em vez de fazermos a fogueira nessa madrugada, e não duvide, mesmo se estiver chovendo um pouco, haverá fogueira. Ok? E nós, um pouquinho antes de você chegar, para garantir que dê tudo certo, nós vamos acender um negócio lá. Ok? Às 5 horas. Então, nós vamos fazer, ao invés de nessa madrugada, nós vamos fazer na madrugada de sexta, amanhecendo sexta, o que nos dará mais 24 horas aí de chance. E aí eu vou pedir que vocês espalhem a notícia, ok? Alguns amigos seus da comunidade que pode ser que não estejam acompanhando o primeiro culto, e ao voltarem do trabalho da região aqui, pode ser que eles estejam assistindo o segundo culto. Eu não consigo identificá-los aqui no segundo momento. Então eles não têm noção disso. Então eu vou pedir que você faça essa informação chegar. É hora de chamar o povo, de santificá-lo, porque o Senhor fará maravilhas no meio dele. Só que a consagração exige a eliminação de objetos estranhos do meio do arraial do povo de Deus. E pode ser que a gente esteja se apegando a algumas coisas que têm comprometido nossa caminhada. Ok? Então, nós vamos alterar isso, dar mais 24 horas. E eu queria que você não fingisse que não é com você. Porque é algo que você pode e deve trazer nesse momento especial para uma consagração a Deus. Êxodo capítulo 1. Feche os seus olhos, por favor. Nosso Deus e Pai, mais uma vez estamos diante de Tua face, com a Tua palavra aberta. Não haveria nenhum ganho, nenhuma melhora, nenhuma vantagem em gastarmos tempo para ouvir apenas um ser humano dando conselhos ou algumas orientações. Isso não muda ninguém, isso não transforma ninguém. Mas a Tua palavra é poderosa. Nós não nos representamos aqui, mas nos colocamos como apenas um instrumento para que o Senhor possa comunicar virtudes, bênçãos, para que o Senhor, através de Sua palavra, efetue uma transformação de nossa vida, não apenas o melhoramento da vida passada. Sinto no meu coração, nesse momento, que há uma distração no ar. Alguns têm em suas mãos seus aparelhos de telefone. Pode ser que alguns estejam conectados com outra coisa. Que nesta hora, por favor, Pai,
teu Espírito não se limite apenas em caminhar entre nós, mas que ele possa se apossar de cada um de nós, que possamos entrar em sintonia com o Senhor e que nenhum de nós corra o risco de se distrair a ponto de não entender o que o Senhor quer comunicar nessa noite. É na tua palavra que vamos agora, e é a tua voz que nós almejamos ouvir. Oramos em nome de Jesus. Amém. Êxodo capítulo 1, versos 8 e 16. A gente lê assim: Entre mentes se levantou novo rei sobre o Egito que não conhecera a José. Verso 16, este rei disse: Quando servirdes de parteiras hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. É assim que, nesse contexto, que Moisés surge no cenário da história do povo de Israel. Ele, um bebezinho, um menino, um garoto, nasce no lar simples de 2 escravos. No parto, eles inevitavelmente descobrem que é um bebezinho do sexo masculino. E por 3 meses eles escondem um garoto. Olha, a julgar pelo meu lado de casa, isso é um verdadeiro milagre. Há quase uma impossibilidade de você fazer uma criança, nos seus primeiros 3 meses de vida, passar desapercebida. Porque eles vêm com gás, eles vêm com desconfortos, eles vêm com uma única linguagem. E ela é estridente, e é o único jeito de dizer: me limpem ou me alimentem, me ponham para dormir, ou dizer: eu não quero dormir. É uma linguagem estridente. Desculpem. E depois de 3 meses, os pais constatam que é impossível manter a criança sem que os guardas do rei descubram. E eles tinham uma ordem. A ordem é que, se fosse menino, deveriam jogar no rio para morrerem afogados. Isso era um jeito, era um controle de natalidade, porque o povo estava se tornando muito forte e muito numeroso. E essa atitude do rei é porque circulava não só dentro do povo de Israel, mas entre os egípcios, a ideia de que o povo seria libertado do cativeiro. E, logicamente, o rei achava essa uma grande desvantagem. O que me leva a pensar, diante de algumas cenas de brutalidade que a gente vê na Bíblia, por exemplo, Herodes mandando matar as criancinhas, os irmãos de José batendo nele, esse faraó aqui mandando também matar os bebezinhos de sexo masculino. Você sabe que por trás de muita violência que a gente vê por aí, existe a insegurança. Essa é uma das razões, inclusive, porque existe o bullying. Por trás daqueles que massacram os seus colegas, no fundo, existe uma insegurança e uma necessidade de autoafirmação. Você humilha o outro porque de alguma maneira você quer parecer melhor. Recentemente eu ouvi a história de um menino, aluno de uma das nossas escolas. Os pais começaram a perceber que o garoto, ele começou a perder o brilho, a alegria, achando ser uma causa natural da adolescência. Eles não disseram nada no começo, mas começou a ficar estranho. O rapaz, inclusive, começou a ficar doente e já não tinha mais vontade de ir para a escola. E eles apertaram, e o menino não queria dizer, dizendo: não, está tudo bem, até que de algum jeito ele diz assim: não, é que existe um menino lá na escola, e aí ele faz uma lista enorme, está fazendo assim comigo, ele fala isso de mim, uma série de coisas. Você sabe, existem histórias espalhadas por aí, no nosso país e fora, de gente que não aguentou a pressão com o bullying e acabou tirando a própria vida. A família, muito atenta, percebeu que o rapaz estava realmente diferente, de algum jeito conquistou a confiança, ele abriu o coração, os pais tomaram uma atitude, foram à escola, e de algum jeito houve ali um diálogo entre as 2 famílias, com os 2 meninos presentes. E o menino que infernizava a vida do outro, num lapso de honestidade, ele soltou assim, na frente dos 4, os pais dele e os pais do rapaz. E ele disse: sabe por que eu faço isso com você? Porque eu queria ser como você.
Nós estávamos falando de um rapaz educado, feliz, de uma boa família, e o outro conseguia perceber que ele não tinha nada disso e infernizava. Muitas vezes por trás de atos violentos, muitas vezes por trás da brutalidade, existe a insegurança, a falta de confiança em si mesmo, a vontade de ter ou ser aquilo que não se tem ou aquilo que não se é. O faraó estava com medo dos escravos se voltarem contra ele, e foi brutal a esse ponto. Se for menino, joga no rio. Essa família, como eu disse, escondeu por 3 meses, e muitos de nós conhecemos a história. Então eles acharam um jeito. A mãe, num ato de fé, e eu vou dizer, exigiu muita coragem, colocou o menino dentro de um cesto e o colocou no rio. Não foi assim a reviria. Ela sabia exatamente que ali, naquele horário, havia uma prática dentro da monarquia, havia uma prática dentro da corte. A menina, a irmã mais velha, ficou acompanhando ali, mas havia também uma mão invisível, guiando e conduzindo aquele cesto. E de fato, a filha do faraó, ela acaba encontrando esse cesto. Repare o que acontece no capítulo 2, dos versos 5 em diante. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, e enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, diz o verso 6, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Ficou claro, lógico. O mandato do rei era muito lógico, era assustador até. E ela identificou claramente que esse era um jeito de tentar salvar o bebezinho. Então, diz o verso 7, disse sua irmã, a filha de Faraó, porque a menina estava ali perto, e ela meio que abordou aquela situação, foi muito rápida, proativa, que fantástica, Miriam. E ela disse: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te cria criança? Olha só que interessante. Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria ele para mim, e eu vou te pagar um salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Eu vou te dizer, eu nunca vi nenhuma outra história que uma mãe recebe um salário para criar o próprio filho. Mas foi isso que aconteceu no Egito. De algum jeito, aquela velha senhora não mais precisou sujar seus pés naquele lodo que eles amassavam para fazer os tijolos. Não mais ela teve que tercá-los nas mãos para cortar a palha, para fabricar o artefato. O trabalho dela, e remunerado, era imprimir no coração daquele menino as digitais de um Deus que tinha planos extraordinários para o seu povo. A mãe alimentava a esperança que em todo esse cenário a mão do Senhor o conduzia, e ela tinha que fazer muito bem o seu trabalho. Fantástico. E quer saber? Ela o fez de um jeito incrível. Vou pedir para você marcar a Bíblia aí onde você está. Nós vamos dar uma saidinha e a gente depois já volta. Hebreus capítulo 11. Há aqui, na descrição do autor de Hebreus, um detalhe adicional. Ele faz uma reflexão sobre este episódio do passado. Quando faz uma relação de atos heróicos, de atos de fé e uma lista de gente realmente que o mundo não era digno, ele cita Moisés. Hebreus capítulo 11, repare, os versos 24 e 25. Pela fé, diz, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Perceba, a visão de Moisés, ela foi ajustada de um jeito tão incrível em sua primeira infância, que ele entendia exatamente qual era a verdadeira riqueza. Nós não estamos falando de alguém que podia ser, que um dia chegasse a ser alguma coisa. Nós estamos falando de um candidato ao trono do Egito, o preferido do vô. Nós estamos falando de alguém que transitou dentro do palácio, que foi educado
nas melhores escolas, e hoje inclusive me disseram que ele foi aluno da PUC, a Pontífice Universidade do Cairo. Nós estamos falando de alguém muito habilidoso, alguém que entrou em contato com o melhor do que se tinha. No entanto, junto com o conhecimento, com as artes, com a ciência, com a guerra, com a liderança, eles também incutiam na mente toda a espécie de idolatria e paganismo que envolvia todo esse tipo de conhecimento. No entanto, a primeira infância foi bem aproveitada, e ele tinha na alma o temor de Deus, sabia exatamente quem ele era, para onde ele estava indo. E agora o autor de Hebreus diz que ele preferiu ser maltratado com seu povo a usufruir os benefícios da corte. É muita nobreza de caráter. Quantos de nós, se tivéssemos que escolher, poderíamos racionalizar dizendo: olha, não, é que lá eu vou poder exercer influência, lá eu vou poder articular aqui, lá eu vou poder fazer assim, lá eu vou poder fazer assado. Não que isso não possa acontecer, mas o coração desse homem estava tão comprometido com o Deus de Israel, havia nele uma certeza tão grande de que o povo estava num lugar ali apenas de passagem, que eles não pertenciam àquele lugar, que ele fez uma escolha mas de muita renúncia, de muito sacrifício. Você sabe que alguns podem achar que Deus perdeu uma grande oportunidade. Eu citei isso superficialmente aqui no final de semana. Alguns podem realmente achar que Deus perdeu uma grande oportunidade, porque ele tinha alguém dele lá dentro, porque ele poderia, quando Moisés tornasse rei, simplesmente fazer um decreto e mandar todo mundo embora. Vamos para o lugar que vocês querem ir. Mas não, Deus tinha uma lição para ensinar ao seu povo e um recado para dar para o mundo inteiro. Décadas se passaram, Moisés precisou deixar o Egito. Em algum momento ele se irritou com a contenda entre dois homens, e ele chegou a matar um deles. Mas quando muitos já poderiam pensar e dizer: se Deus um dia pensou em usar Moisés, essa oportunidade já passou. Aí entra Deus em cena. Quer ver? Você está em Hebreus 11, né? Volta lá, por favor, volta ao livro de Êxodo, capítulo 3. Isso aqui dá pano para manga, eu vou apenas citar, mas eu não posso desconsiderar. Moisés está lá, cuidando de um rebanho. E olha o que acontece. Capítulo 3, verso 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Ele pergunta. Agora, repare, até o verso 3, Moisés não sabe o que está acontecendo. Até o verso 3, Moisés apenas se maravilha com a cena. Até o verso 3, Moisés olha e se espanta diante daquilo. Os seus sentidos captam algo extraordinário. Até o verso 3, ele não tem a mínima ideia do que seja. Repara, você concorda comigo? Ele não sabe. Mas olha o verso 4. O Moisés estava se aproximando para ver mais de perto aquela visão. Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Aí ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Quando Moisés descobriu que Deus estava ali, responde para mim. Quando que Moisés descobriu? Não foi pela maravilha, não foi pela visão, não foi pelo extraordinário. Muitas vezes nós nos achegamos a Deus atrás do extraordinário. Nós queremos, muitas vezes, até no culto, nas nossas reuniões, nos nossos encontros, nós queremos ser arrebatados, nós queremos sentir um êxtase, nós queremos
Nossa, nós queremos, a gente tem uma carência disso. Mas sabe quando que de fato a gente percebe que Deus está presente? Não são por aquilo que os sentidos captam. A gente se torna consciente da presença de Deus quando Ele fala. Moisés entendeu que Deus estava ali, não quando viu a sarça queimar e não se consumir. Ele entendeu que Deus estava ali quando Deus falou. Sabe quando temos a certeza de que Deus está presente em nossas reuniões? Quando Ele fala. E Ele achou por bem se comunicar através de sua palavra. A serva do Senhor chega a dizer: a palavra de Deus é como sua voz audível. Alguns de nós temos a carência de ouvir a voz, pois você tem ela em suas mãos. Agora, no capítulo 3, acontece algo muito curioso. Olhe as reações de Moisés. Deus chama a sua atenção. Deus diz: eu estou aqui, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E agora Deus vai fazer um chamado para Moisés. No auge dos seus 80 anos, Deus agora vai fazer um chamado. Repare as reações. Eu não vou ler todo o diálogo por uma questão de tempo, mas eu queria que você observasse o verso 11 do capítulo 3. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar o povo do Egito, os filhos de Israel? Olha o verso 13, vire a página aí. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, eles me perguntarem: qual é o seu nome? O que é que eu vou dizer? Agora, olha o primeiro verso do capítulo 4. Mas respondeu Moisés: mas eis que não me crerão, nem acudirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Agora, olha o verso 10 do capítulo 4. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Agora olha o verso 13. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Você repara, olha, foram 1, 2, 3, 4, 5 vezes, claramente em que ele tenta tirar o corpo dele fora. 5 vezes. Ah, Senhor, não dá por causa disso. Ah, Senhor, não dá por causa daquilo. Ah, eles não vão acreditar. E se me perguntarem tal coisa? Não, Senhor, de fato, Senhor, manda outro, mas não eu. Nós não estamos falando aqui de um homem que está usando de falsa modéstia. Ele realmente achava que não dava conta. Você sabe que um grande pregador do passado, chamado Moody, ele disse alguma coisa em relação a Moisés. Ele disse assim, ó: nos seus primeiros 40 anos, Moisés achou que era alguém. Os 40 anos seguintes, entre os 40 e os 80, ele descobriu que não era ninguém. E os últimos 40 anos, ele constatou que Deus pode usar um ninguém. Deus chega a se irritar com ele aqui. Ele vai dizendo não e Deus vai quebrando as objeções. Ele vai dizendo não e Deus vai quebrando as objeções. Pode ser que essa noite eu esteja falando para algumas pessoas que estão há tempos impressionadas com alguma coisa que Deus está tentando fazer com que você aceite. E tem gente dando uma desculpa atrás da outra. Chamado não é uma exclusividade aos ministros ordenados. O chamado não é, o ministério não é uma exclusividade para pastores. Não. Deus tem um chamado para todas as pessoas. Deus precisa de gente em tudo quanto é canto, para representá-lo de todas as formas possíveis. Deus deu habilidades a você, natas, porque de algum jeito Deus quer infiltrar você no meio do povo. Deus quer usar você com suas características, com o seu jeito, e inclusive, apesar de suas limitações. Só que muitos de nós ignoramos o chamado de Deus e tentamos achar que não é com a gente. E eu tenho esse grupo aqui, muito especial, né, que ocupam aqui as duas alas centrais.
O grande desafio na vida não é se tornar importante. O grande desafio na vida não é ser o mais notado, não é ser o mais valorizado. O que importa nessa fase é você descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida. Qual o propósito de Deus para a sua vida? Deus tem um chamado para você, específico. Nós não podemos ignorar, porque assim, é meio difícil isso aí. A sociedade, numa determinada fase da vida, pode ser que seja exatamente essa que você está vivendo, ela acha que você não é capaz de fazer um monte de coisa. Vários de vocês não podem dirigir ainda, vários de vocês ainda não podem votar, ou alguns adquiriram o direito de votar agora, vários de vocês não podem fazer um financiamento, vários de vocês não podem fazer uma viagem sozinhos, vários de vocês não podem nem casar no cartório, sem autorização dos pais, com a idade que têm. Vocês estão incapacitados para muita coisa. Mas aos olhos de Deus, vocês têm uma capacidade incrível de entender, apreciar e aceitar o chamado dele para vocês. Esse é o desafio da vida. Numa das fases mais difíceis da minha vida, Deus revelou o que Ele queria para mim. No momento em que os meus sentimentos eram desencontrados, e eu confesso a você que eu lutei alguns meses, em silêncio, calado, porque eu achei que ninguém iria entender. Qual o propósito de Deus para a sua vida? Essa descoberta vai fazer toda a diferença para você não ser mais um ou qualquer um nessa vida. Moisés tenta de um jeito, Moisés tenta do outro, e esquiva para cá, e esquiva para lá, mas não teve jeito. Deus estava realmente determinado a usar esse homem. Vire algumas páginas agora ao capítulo 32. Nós vimos isso ontem. Eu queria que você observasse a reação de Deus diante da problemática do Sinai, da apostasia no Sinai. Aqui o caráter do líder de Israel emerge de um jeito incrível. Aqui nós percebemos que esse homem parece não ser um homem normal, parece não ser um homem comum. É muita nobreza, é muita virtude. Quantos de nós não suportaríamos uma tentação como essa daqui? Repare, capítulo 32 de Êxodo, versos 7 a 11. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce porque o teu povo, olha Deus falando, desce porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou, e diz: são estes ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é o povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me. Olha Deus pedindo autorização. Deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Porém, verso 11, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Essa é a primeira vez que rola um pinga-fogo aqui, como diz o pastor Jael. Essa é a primeira vez. Dá um problema no pé do monte. Moisés desce com as tábuas. Agora Deus fala: desce porque o teu povo, que tu tirou do Egito, se corrompeu, está fazendo um bocado de besteira lá embaixo. Agora me deixa, porque eu vou chegar lá, vou acabar com todo mundo e vou começar tudo de novo através de você, Moisés. Na formulazinha não vai ser mais o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Pode ser que a partir de agora seja o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó e o Deus de Moisés. Olha a proposta que Deus faz. Isso é uma coisa incrível. Mas aí Moisés responde assim: Senhor, por que o Senhor está tão irritado? É o teu povo que o Senhor tirou do Egito. Mas não acaba aí. Eles continuam. Olha ainda agora aí no capítulo 33, no verso 1. Olha o que diz aí, ó. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaac e Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Deus falando de novo:
sobe daqui, tu e o teu povo que tu tirou do Egito. Agora olha o verso 13. Agora, pois, é Moisés falando, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. Olha o final agora, olha a frase. E considera que esta nação é o teu povo. Sabe, amigo, o Senhor a ninguém tenta. Mas nesse diálogo, Deus quer revelar o caráter do líder de Israel. De algum jeito Deus está falando para líderes e futuros líderes, dizendo, não atribua a si uma ação que é minha. Eis aqui uma tentação muito grande, amigos. Eis aqui uma tentação muito grande. É que diante de algumas ações bem-sucedidas, alguns de nós achamos que temos alguma virtude. Tiago mais tarde diz assim, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Não há absolutamente nenhuma vantagem em nós. Nós temos aqui vários músicos, né? Eu poderia dizer, esse piano é um espetáculo, é bonito, afinado. Mas sinceramente é só um instrumento aqui. E se eu me atrever a sentar aqui e tocar, não sai nada. Sabe por quê? Por mais bonitinho, por mais afinado que seja, não há nele, a menos que um instrumentista hábil o manipule, a menos que alguém entendido faça um uso correto, não há nele absoluto, não sai som dali. Sem um instrumentista, não sai som dali. O que somos nós? Senão um bando de instrumentos que por si só não têm vida, não comunicam nada. Podem até impressionar, quem sabe pela aparência ou isso ou aquilo, mas não sai nada. Moisés, ele é confrontado, não com a tentação de alguém que está tentando encher a bola dele, não, é o próprio Deus. E Deus o provoca, porque de algum jeito quer revelar o caráter do seu líder. Quantos de nós caímos na besteira, amigos, de defendermos as nossas posições, as nossas ideias? Quantos de nós ostentamos a nossa opinião? Quantos de nós fazemos verdadeiras batalhas para que de algum jeito a nossa imagem seja respeitada, a nossa opinião seja valorizada? Quantos de nós, muitas vezes até em reuniões privadas de líderes da igreja, parece até que estão disputando, são de times diferentes. Por favor, isso é uma verdadeira vergonha. Muito pelo contrário, ele não só recusa a proposta, como ele arrisca o próprio pescoço. Repare, no capítulo 32, no verso 12, ele diz assim, Senhor, se o Senhor fizer isso, se o Senhor matar todo mundo e querer começar comigo, Senhor, olha o que vai acontecer. Verso 12 do capítulo 32. Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo, Senhor. Que incrível, Moisés. Agora, olha os versos 31 e 32 do mesmo capítulo. Tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Não é que ele apenas recusa a proposta de ser um grande homem, de ter o seu nome como um nome célebre. Não, meu amigo, ele não só apenas recusa a proposta, como ele diz, se o Senhor não estiver disposto a perdoar o pecado do povo, me tira também do testamento, eu não quero também a herança. Que caráter, que coisa incrível, que homem extraordinário, que servo, que senso do dever. Moisés sabe quem ele não é e quem ele é. Moisés sabe o que ele faz e o que ele não fez. Um pastor batista escreveu um livro na década de 50
E ele lista as razões pelas quais o Espírito de Deus é impedido de ser derramado sobre a igreja em plenitude. E uma das razões, segundo ele, é que nós furtamos o Senhor de sua glória. Nós atraímos para nós mesmos as vantagens, o aplauso, o louvor. Espírito luciferiano, isso não combina com a política do céu e nem com aqueles que são chamados pelo nome de Cristo. Marque aí a Bíblia onde você está, vou pedir para você sair de novo. Marcos capítulo 10. Jesus enfrentou esse problema com sua equipe. Jesus enfrentou esse problema com os seus chegados. Jesus enfrentou esse problema com os discípulos. Em algum momento ele precisou corrigi-los. Depois de mais de 3 anos convivendo com Jesus, eles ainda tinham sede pelo poder. E houve um momento em que Jesus julgou necessário ter que conversar com eles a respeito. Marcos capítulo 10. Repare, versos 42 em diante diz assim: Mas Jesus, Marcos capítulo 10, 42, chamando-os à parte para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas, verso 43, entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Você diz amém? Olha, foi complicado, mas ele precisou chamar. Ele disse: aí fora é assim, aí fora é assim, mas entre vós não é assim. Estou falando para líderes e futuros líderes. Estou falando para pessoas que em alguns poucos anos exercerão autoridade na sociedade e na igreja. E o Senhor aqui nos dá uma pista do que Ele espera de nós. Entre vós não é assim. Você quer ser grande? Sirva. Você quer ser o primeiro? Esteja disposto a ser o último. Entre vós não é assim. A disputa de poder, a disputa pela supremacia, a vontade de ser grande, de ocupar altas posições, de estar em evidência, de ser aplaudido, isso ofende o Espírito de Deus. Raciocina comigo. Raciocina comigo. Vamos fazer uma comparação simples aqui. Quando lemos a respeito de Jesus, nós o vemos pré-encarnado, num alto e sublime trono, glorioso, toda a plenitude do céu, um ser majestoso, extraordinário. E a Bíblia diz que esse Deus se fez homem. Olha o quanto desceu, há um infinito aqui. E como se não bastasse, de homem ele se fez servo. E como se não bastasse, está lá em Filipenses 2, de servo ele morreu na cruz. Só bandidos morriam na cruz. Você percebe? Você percebe? Você percebe Jesus? Vai descendo, 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 descendo. Foi até o nível mais baixo. Em contraste, repare o anjo rebelde. Lá em Isaías capítulo 14, em Ezequiel 28, nós lemos a descrição. Ele diz: subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Enquanto Jesus desce, 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 Satanás quer subir, 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 subir. Pergunta: as nossas ações, na versão do nosso próprio Êxodo, nas nossas questões, estamos refletindo a quem? A Cristo ou ao seu antagonista? Estamos dispostos a descer, 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 para servir cada vez mais? Ou fazemos os outros de degraus e queremos apenas subir e nos destacar e aparecer? O pastor de Israel serve como um exemplo extraordinário. Ele foi quase impecável. Ele foi quase impecável.
Mas ele deu uma escorregada. Depois de muitos anos no deserto, depois de muitos zigue-zagues, houve um momento em que eles voltaram a um lugar conhecido. Da primeira vez, Moisés fere a rocha, vamos falar disso na sexta, e jorrou a água, e toda aquela multidão bebeu e se saciou. Quando voltaram ali, nessas voltinhas do deserto, o Senhor explicitamente disse: Moisés, dessa vez você só fala com a rocha. Mas ele feriu uma segunda vez. Sabe o que aconteceu? A água jorrou. O que me leva a pensar que mesmo errando, Deus honrou seu líder. Deus não o desonrou diante da nação. E aqui vai um alerta, amigo. Muito cuidado quando você se atreve a desonrar um líder que mesmo errando está diretamente envolvido com o avanço do reino de Deus nessa terra. Muito cuidado. Não quero parecer que estou legislando em causa própria, porque existem outros a quem eu me reporto, existem outros que me lideram, e isso se aplica a mim indistintamente. Temos que tomar muito cuidado. Por essa razão, olha o que acontece. Capítulo 34 do livro de Deuteronômio. Nós vamos sair do Êxodo agora. É o 5º livro. Fechando o Pentateuco. Fechando o Pentateuco. Se eu não conhecesse o final da história, eu teria uma grande bronca com Deus por causa desse relato aqui. Olha o que Deus faz. Capítulo 34 de Deuteronômio. Primeiro verso diz assim: então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está de fronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, todo Naftali, a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe, a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: repare, esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém para lá não irás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Olha isso aqui agora, no verso 6. E o Senhor o sepultou num vale, na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Sabe quem depositou o corpo inerte de Moisés na cova? Foi o próprio Deus. Ele subiu aquele monte sozinho. Não houve uma comitiva, não houve um velório prolongado, não houve pranto em torno do corpo, não houveram cerimônias. Absolutamente, ele subiu sozinho. Deus já havia dito para ele: você vai subir e lá você vai morrer. O coração apertado daquele velho homem, deixando todo aquele povo para trás, sobe no cume daquele monte, e a revelação diz: olha Moisés, perceba, olha as extensões, perceba, olha Moisés, está vendo Moisés? Está vendo a cidade das palmeiras? Está vendo o mar ocidental? Foi isso aqui que eu prometi, que eu daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Está vendo Moisés? Pois bem, você não vai entrar. Não parece uma injustiça? Depois de décadas de laborativo, ele deu uma escorregada, e isso lhe privou de entrar com o povo em Canaã. Como eu disse, se eu não conhecesse o final da história, isso me traria muito desconforto. Então nós vamos aos últimos 2 textos. Você vai lá no Apocalipse, abre no primeiro capítulo do Apocalipse. Aí, sabe o que eu vou pedir para você fazer? Eu vou pedir para você olhar para a esquerda, aí na sua Bíblia, porque tem uma carta aí espremida entre o Apocalipse e a carta de João. Chama-se a carta de Judas. Só tem um capítulo.
Observe o verso 9. Olha o que diz: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Anos mais tarde, a Bíblia nos diz que houve uma guerra, houve uma luta entre Miguel e o diabo, e eles disputavam pelo corpo de Moisés. Em algum momento, depois de seu sepultamento, não sabemos quanto, Jesus Cristo veio na condição de Miguel, e ele só vem na condição de Miguel num contexto de batalha. O nome Miguel significa quem é como o Senhor. Então ele vem para tirar seu servo da sepultura. Moisés agora se ergue como um símbolo daqueles que um dia pecaram, falharam, mas que serão tirados do pó da terra para reinar com ele, não na Canaã terrestre, mas na celestial. Você diz amém? Mas o diabo vem empoleirado em cima do sepulcro e diz: aqui não, este corpo me pertence, ele pecou, é propriedade minha. E você sabe que Miguel aqui não discute com o diabo, ele apenas diz: o Senhor te repreenda. Não há argumentação, não há diálogo. Sabe por quê? Porque naquele momento o diabo tinha todo o raciocínio a seu favor. E se Jesus tivesse dito assim: não, eu estou ressuscitando ele aqui porque depois eu vou morrer e eu vou dar o direito de ele viver de novo, o diabo poderia olhar para Jesus e falar: mas quem te dá essa garantia? Te venci no céu, 1/3 foi comigo. Te venci no jardim, o casal foi atrás de mim. Que garantia você tem que eu não vou te vencer de novo? Então Jesus não diz nada, apenas: o Senhor te repreenda. Tira Moisés da sepultura como uma espécie de nota promissória, como uma espécie de cheque pré-datado. Incrível. E o último texto, porque eu já não tenho mais tempo. Está em Lucas capítulo 9, e com isso a gente realmente encerra. Lucas capítulo 9. Num momento extremamente delicado na vida de Jesus, olha quem aparece. Lucas capítulo 9, verso 28 diz assim: cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Está falando de Jesus. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele. Que diz a Bíblia aí? Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Lucas nos dá um detalhe incrível aqui. Moisés e Elias desceram do céu para falar com Jesus, e o diálogo girou em torno da partida de Jesus para Jerusalém. A ida para Jerusalém representava a morte, e a palavra que é usada aí por Lucas, a partida, na Septuaginta, que é a versão hebraica, a versão grega do Antigo Testamento, a palavra usada aí é êxodo. Ou seja, trocando aqui, Moisés e Elias estavam falando com Jesus sobre o seu êxodo para Jerusalém. Todos nós temos o nosso próprio êxodo, todos nós temos a nossa própria partida, todos nós temos um caminho rumo ao desconhecido, todos nós temos um caminho a trilhar, e Jesus teve o dele. E quando Moisés desceu, Moisés veio para confortar e animar Jesus. Isso é preciso. Se você não for a Jerusalém, eu vou ter que voltar, eu não posso desfrutar do céu. Se você não for para Jerusalém, todos aqueles que com a mesma sorte que eu pecaram, jamais poderão desfrutar da vida eterna. Você precisa ir para Jerusalém. Elias, por sua vez, que não passou pela experiência da morte, o símbolo daqueles que vão ser arrebatados vivos, disse: você tem que ir para Jerusalém. O Pai mandou a gente aqui para dizer para você: é necessário que você vá para Jerusalém. Pois nessa noite, o Pai tem um recado para você. Você tem o seu êxodo, você tem a sua partida, você tem o seu caminho. Extraordinária revelação bíblica. Líderes e futuros líderes, olhem para o pastor de Israel e entendam: o
maiores que sejam as falhas, por mais difícil que seja o deslize, pode ser que Deus nos prive de alguns privilégios, mas Ele tem sonhos maiores para você. Moisés, olha a terra, você não vai entrar, mas Deus tinha algo muito melhor. E aqui vai a última frase. Quando Deus não dá alguma coisa para você, você pode ter certeza, é que Ele tem algo melhor para te dar. Feche seus olhos. Deus e Pai, obrigado pelo exemplo de Moisés, pela revelação da Tua palavra que nos inspira a sermos melhores. Obrigado por este grupo de pessoas, alguns dos quais exercem influência e responsabilidade na igreja, e outros que o Senhor tem um plano, o Senhor tem um chamado, o Senhor tem um propósito, e mais cedo ou mais tarde estarão ocupando posições de vasta influência. Que todos possam, inspirados por Tua palavra, entender que o grande é o que serve, que o maior é aquele que se faz pequeno. Por favor, Pai, nos liberta dessa necessidade de sermos reconhecidos e aplaudidos, nos liberta disso. Que a gente possa entender que o que realmente importa é a Tua aprovação, e que sejamos todos aprovados quando o Senhor voltar. Leva-nos em Tua paz e nos traz de volta aqui amanhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. A fila está grande já para entrar ali, então eu vou pedir para você deixar esse recinto silenciosamente. Enquanto a gente ouve a música, silenciosamente, silenciosamente, silenciosamente. Não deixa ninguém falar perto de você. Isso. Deixa o recinto, calmamente. Isso. Saia em reverência. Cuidado para não esbarrar com algum anjo, porque eles estão por aqui. Vá com calma. Isso.